salve. Salve a força de Ogum Megê. Salve a força do Caboclo Cabacural. Salve todas as energias. Salve toda a força dos orixás que pisam no chão dessa casa para o nosso trabalho de Umbanda, meu Pai. Que essa Umbanda seja essa Umbanda de esclarecimento, de autoconhecimento. Seja uma Umbanda de cura nas nossas vidas. Seja uma Umbanda que transforma o nosso caminhar, meu Pai, para onde a gente quer ir, com muita independência, com muito conhecimento, meu Pai. E hoje, nessa primeira aula desse ano, que a gente possa transmitir sempre o conhecimento que a gente recebe dos nossos guias em todas as giras, meu Pai. Que a nossa Umbanda, ela transpõe essas paredes desse terreiro, que a Umbanda seja um espaço de aprendizado constante, mas que seja sempre um espaço de equilíbrio, que essa seja sempre a força. E assim, em nome de todos os orixás, em nome de todas as entidades das 7 linhas de vida que pisam nessa casa, a gente abre os trabalhos de hoje. Salve! Deixa eu ligar aqui para pegar uma. Gente, sentem, fiquem à vontade. Deixa eu ligar aqui para a gente registrar, porque a gente está sempre aprendendo, né? Que bom. Gente, então, como eu disse, sejam todos bem-vindos. Essas aulas, até para quem está começando a assistir, tanto aqui da nossa casa quanto da assistência, a gente vai fazer, são 20 aulas durante o ano. Elas vão acontecer de forma quinzenal aos sábados, né? E o nosso objetivo, esse primeiro ano, é trazer bastante conhecimento. O objetivo aqui não é formar ninguém, né, como teólogo de Umbanda, agora eu vou saber tudo sobre Umbanda. Pelo contrário, muito mais trazer como é que a Umbanda reflete na nossa vida, né? Reflete na nossa vida. Então, a gente vai dividir hoje o nosso trabalho em 4 módulos, né? Em quatro temas, vamos assim dizer, que a gente vai discorrer durante o ano. Então, é muito importante para quem conseguiu vir hoje que mantenha essa frequência. A gente, lógico, vai gravar. Algumas aulas pode ser que elas sejam até online para facilitar, né? Para às vezes entrar de casa, alguma coisa, quando coincidir com algum feriado, alguma coisa. Mas assim, o objetivo é que seja consistente, né, esse conhecimento, porque não tem como a gente falar tudo numa aula só. E como ela segue uma linha cronológica, né, diferente de uma gira que a gente vem, e acontece, né, as coisas que a gente nem espera naquela gira, o conhecimento, né, a informação é bom que ela segue essa linha cronológica. Então, uma coisa que é super importante, primeiro pra gente, eu sempre gosto de falar isso, que como eu falei, o objetivo aqui não é relatar nenhuma verdade, né, sobre Umbanda, não é a gente falar uma verdade absoluta, não existe, né, uma verdade absoluta. Na verdade, o oposto de verdade nem sempre, né, o oposto de uma verdade pode ser uma outra verdade também. Então, eu vou tomar a liberdade de tirar a máscara aqui, que a gente está numa distância boa, só para falar mais à vontade. Então, nem sempre, né, o oposto de uma verdade pode ser uma mentira, né? Existe muito esse conflito, e como a Umbanda ela é uma religião, e religião normalmente tem essa subjetividade que nasce do conhecimento de alguém, nasce de uma prática das pessoas. Então, o que a gente tem por objetivo aqui é dividir as práticas e conhecimentos que a gente recebe aqui no chão dessa casa, através dos guias que vêm aqui, através dos guias que vêm em cada filho aqui da casa, em cada conhecimento que a gente contribui. Então, esse é o nosso objetivo aqui, certo, gente? Só para deixar isso claro. E então, esses 4 módulos que a gente vai falar durante o ano, né, o primeiro deles é o Ser Umbanda. Né? O Ser Umbanda eu acho que é o pilar principal desses 4 módulos, porque todo mundo está muito interessado nos outros, né? Eu quero saber quem é meu orixá, eu quero saber aquele caboclo, eu quero saber se a vela é azul ou verde, eu quero saber o que eu boto lá, que imagem, se a imagem com o braço para cá, para lá, né? Todo mundo quer partir já para a parte de saber, né, qual é o orixá, e a gente esquece do primeiro passo, que é ser Umbanda. Se a gente decide de alguma forma seguir a Umbanda, se a gente decide de alguma forma, né, ser praticante de Umbanda e não necessariamente fazer parte de uma corrente, quem frequenta, quem está aqui, né, numa assistência, essa é uma troca, né, de constante que acontece quando vocês estão aqui. Então, a primeira coisa, a gente precisa entender a Umbanda. Então, o primeiro passo é sempre a gente esvaziar, né, o copo do que a gente já tem de conhecimento, para que novas informações, novos conhecimentos tomem parte, né, da nossa cabeça, porque a gente desconstrua para construir um novo formato.
Então esse pilar do ser Umbanda a gente vai falar um pouco do universalismo, que é o nosso principal, né, pilar aqui, que é o nome até da nossa casa, né, Terreiro de Umbanda Universalista. Como é que a gente traz isso num pluriversalismo, né, numa forma da gente enxergar todo esse sincretismo. A gente fala o movimento que é a Umbanda ela nasce, na verdade, não de fora para dentro, né, não é alguém que determinou, e sim é o que vem de dentro para fora. A gente vai falar um pouco de história também, que é importante a gente saber, né, da construção de religiões como um todo. A gente vai fazer um pouco da divisão entre o que é espiritualidade e o que é religião. Isso é muito importante a gente ter muito claro na nossa cabeça. É espiritualidade e religião. A gente vai falar um pouco desses pilares. E aí nessa viagem, né, dentro da origem da Umbanda, a gente vai falar um pouco do africanismo, né, da diáspora africana que a gente sofreu aqui no Brasil e influencia a nossa religião. A gente vai falar um pouco da Europa também, né, toda essa influência que acabou vindo. E a gente termina, né, o Ser Umbanda, que é o tema de hoje, falando bastante do movimento que a Umbanda deve gerar dentro da gente, né, o movimento que a Umbanda deve ser dentro de cada um de nós. Né? Então, assim, essa voz que fala dentro da gente, essa voz que expressa o que a gente é, que precisa ser a Umbanda. E aí nos outros temas que a gente vai falar, né, a sequência vem no chão de terreiro. Aí no chão de terreiro a gente vai falar sobre os trabalhos, a gente vai falar sobre o que a gente pratica aqui dentro, a gente vai falar sobre o que é o cambone, por que a vela vai ali, por que tem a formação, né, por que o altar é desse jeito, por que está um santo lá, por que o chão é desse jeito, por que estão esses tocos, o que é a função de cada um, por que usa o ojá na cabeça, o que são as guias, né? A gente vai falar bastante disso, falar das linhas de caboclo, preto velho, criança, que é esse tripé da Umbanda pra gente. Aí sim, depois dessa viagem a gente vai entrar no terceiro módulo em orixás e 7 linhas de vida. A gente vai discorrer um pouco sobre cada orixá, lembrando sempre que nós somos filhos de todos, né? Então isso é muito importante. E depois vai finalizar o ano com firmezas, assentamentos e o fundamento de altar, que é uma coisa que a gente traz, né, dentro de todos esses fundamentos, certo? Então, como eu falei, a gente vai falar sobre o que é ser Umbanda, né, sobre o que é ser na sua essência e como pessoa. A gente vai falar sobre o nosso chão de terreiro, que é muito importante. Obrigado. Obrigado. A aguinha sempre é bom. E a gente vai, né, falar dos orixás e das 7 linhas. Esses vão ser os nossos temas. E vamos terminar o ano com firmeza, assentamentos e altar. Certo, gente? Certo. E aí, até a gente deixou aqui disponível pranchetas com canetas. Quem quiser, fique à vontade de pegar. Quiser anotar alguma pergunta, no final eu vou guardar 20 minutos ali, meia hora, para a gente falar sobre o tema de hoje, para vocês fazerem perguntas, a gente conversar um pouco sobre isso. Ou se quiserem anotar qualquer coisa, fiquem à vontade, gente. Que bom. Obrigado, Rô. Então, vamos entrar no tema de hoje, né? O tema de hoje que é o Ser Umbanda. Né? Umbanda é uma palavra que ela já teve inúmeras interpretações, né? Muita gente já falou, o que é Umbanda? Umbanda é muito bom a gente, como o nosso objetivo aqui é desconstruir para construir novamente, é muito bom falar o que não é Umbanda. Né? O que não é Umbanda, que aí a gente vai desconstruindo para construir novamente. O que não é Umbanda? Umbanda não é candomblé, Umbanda não é catolicismo, né? Umbanda não é cristianismo, Umbanda não é religião protestante, Umbanda não é uma religião que nasceu na África, a Umbanda não é uma religião que nasceu na Europa. Né? A Umbanda ela é uma religião brasileira, é uma religião desenvolvida a partir das situações sociais, econômicas, miscigenação cultural que a gente viveu nos últimos 150, 200 anos aqui no nosso país. Né? E tem um marco muito forte que é falado da Umbanda, que é Zélio Fernandino de Moraes, né? Todo mundo fala que é o fundador da Umbanda, que numa sessão espírita no Rio de Janeiro, ele com 16 anos, ele deu passagem para um caboclo, que naturalmente no centro espírita só vinham médicos, né, grandes orientadores.
De repente veio um caboclo, e a definição de caboclo como aquele homem simples, né? Ele virou para todo mundo e falou assim: nesse lugar está faltando uma rosa, nesse lugar está faltando uma flor, e essa flor seria a Umbanda, né? Ele foi o primeiro a falar de Umbanda, mas falar que ele foi o criador da Umbanda também é um pouco pretensioso, porque ele traz uma Umbanda a partir do olhar dele. Qual que era o olhar dele? O olhar dele era um olhar cristão, né? Era um olhar católico, tanto que, e principalmente era um olhar muito espírita, né? Ele estava dentro de um centro espírita. Então, os primeiros trabalhos que aconteceram de Umbanda vindo de Zélio de Moraes, é uma tenda que existe até hoje, tenda da Nossa Senhora da Piedade, que existe no Rio de Janeiro, né? Até hoje, ele ainda é um espaço com características muito espíritas, e junto com ele vieram vários movimentos, né, no Rio de Janeiro que classificaram essa Umbanda. Mas naturalmente, ao mesmo tempo no Rio de Janeiro, a gente tinha a macumba carioca acontecendo, né, que era início do século XIX, muita gente vindo do norte e nordeste para morar em São Paulo, para morar no Rio, para tentar a vida. E naturalmente, o que vem na bagagem junto? Né? Vem a cultura. O que vem na bagagem junto? A forma da religião. Então a gente tem o catimbó, a gente tem o telecô, tem muitas religiões que nasceram, né, no Nordeste, no Norte, que vieram junto na bagagem desses imigrantes do Rio de Janeiro. Então, naturalmente, quando você coloca Zélio de Moraes numa posição de fundador da Umbanda, a gente não acredita muito nisso. Por quê? Porque a Umbanda não veio só disso. A Umbanda não é o que eles falavam só. A Umbanda é muito mais, vai muito mais além disso. Ele tem, lógico, né, o mérito de falar de Umbanda pela primeira vez, mas a Umbanda não era só isso. A Umbanda é muito mais coisa, ela nascendo, ela acontecendo. Então, e principalmente quando chegaram na década de 40, quando teve o primeiro congresso de Umbanda, ele foi chamado de Congresso Espírita de Umbanda. Então era engraçado falar de Umbanda, a Umbanda estava sendo interpretada só por espíritas. Então veio a divisão sobre Umbanda branca e Umbanda negra. A Umbanda que tem corte é uma Umbanda ruim, e a Umbanda que é boa é a Umbanda branca, é a Umbanda cristã. Né? Então houve essa divisão que a gente vê até hoje, né, nos dias. Então a gente conhecer disso pra gente é muito importante, saber que a Umbanda, e aqui no Teu a gente acredita muito nisso, que a Umbanda ela vem, né, das pessoas, a Umbanda ela vem de toda essa mistura. Né? Então naturalmente a mesma coisa a gente apagar, né, os mais de 100 povos indígenas que existiam aqui, né, os povos originários antes da colonização europeia. Né? Então existiam, viviam em harmonia, tinha uma forma deles, né? Quando a gente fala aqui de caboclos originários, eles trazem, né, desde linhas aí tupinambás, tupis, né, juremas, quantas linhas que a gente vai até trazer no tema quando a gente falar de chão de terreiro. A gente vai falar um pouco de linha de jurema, vai falar um pouco de linha de caboclos que vieram daqui, já existiam muito antes de Zélio de Moraes, ou muito antes da palavra Umbanda, e que a gente vê hoje pisando no chão do nosso terreiro, né? Então como é que a gente vai virar as costas para isso? E faz parte da nossa história, está no nosso DNA, né? Então assim, para a gente, o ser Umbanda, ele nasce sempre de um ponto de vista, né? Um ponto de vista de quem está aqui na frente, um ponto de vista de quem está frequentando aí sentado. Então é muito engraçado, eu até peguei uma frase do Leonardo Boff, que ele foi o mestre, na verdade, né? Ele foi um filósofo marco da libertação, né, o teólogo que liderou o movimento de libertação. Ele foi inclusive excomungado da igreja pelos pensamentos dele sobre liberdade, e ele falava uma coisa muito interessante: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Né? Então assim, a gente falar que isso nasce de uma construção única, né, a gente primeiro ser pretensioso, ou a gente caminhar por uma verdade que naturalmente vai levar a gente para um beco sem saída ou para um ponto final, né? E que a Umbanda nunca tem esse ponto final. A Umbanda sempre é essa vivência. E para a gente, então, como ser Umbanda, é ser o teu. É ser o terreiro de Umbanda universalista que a gente pisa aqui. Todos os dias que a gente vem ajudar na marmita, todos os dias que a gente frequenta aqui para a gira, seja limpando esse chão, seja a gente preparando o altar para a gira, a gente fazendo o nosso banho de ervas, os fundamentos que a gente aprende aqui, isso é ser Umbanda. É ter o costume, quando a gente
senta aqui e escuta, poxa, acende uma vela para o seu anjo de guarda. E a gente sabe que anjo de guarda é algo que não vem da Igreja Católica, que foi uma apropriação que eles fizeram durante toda essa caminhada também, que eles também são sincréticos, que eles também nasceram da soma de várias culturas, né? Então assim, poxa, mas anjo de guarda, né? Poxa, então é cristã a Umbanda, né? A gente acredita que Cristo foi uma pessoa, né? O Ashra, como é, né, o nome de Jesus na época dele, ou interpretado pelas antigas escrituras, ele foi uma marca apropriada, né, por Constantino, 300 anos depois da existência de Jesus, para ser um marco de uma religião nova que ele estava criando, que era o cristianismo, né, os católicos apostólicos romanos, né, para a expansão do reino deles, enfim. A gente vai entrar um pouquinho nisso. Então, a gente entender isso é a gente ser teu. Não é, como eu falei, para ninguém ser especialista, né, em história da religião, mas é muito mais para a gente saber o que a gente está fazendo, né? E sabendo que a Umbanda, ela também é uma religião que tem que ser respeitada, ela também é uma religião que cura, ela também é uma religião que salva. E ela não é só uma religião de quando a vida não está boa, a gente vai lá no terreiro, né? Ela não é uma lata de lixo, né? Como a gente já escutou aqui dos nossos guias de, poxa, quando está tudo mal, quando está tudo ruim, eu lembro que existe o terreiro. Vou lá porque, poxa, Exu resolve minha vida. Eu vou lá porque acabou que o falou, está falado. Né? Então, saber que é uma prática constante, é um aprendizado todos os dias, que é ser Umbanda. Né? Quando a gente fala sobre estatísticas no Brasil, é muito engraçado. Quando o último censo, vai ter um agora que não foi atualizado ainda, acho que o último é de 2011 ou 2012, faz bastante tempo, acho que faz a cada 10 anos, e a pandemia acabou atrasando, né? Eles vão fazer agora. Quando perguntavam sobre religião, grande parte responde católico não praticante. E a gente fala, mas como assim? Né? Tem muita gente que vem aqui no terreiro, a gente pergunta, o que você acha? Eu sou católico, mas não praticante. Porque existe um fundamento que o Constantino, esse mesmo imperador, na criação de Roma, trouxe, que foi o batismo. Ele falou assim, eu vou criar o batismo, por quê? Porque ele precisava de pessoas convertidas a ele. Ele precisava de pessoas que acreditassem nele 100%, entregassem a vida para ele, para aquela expansão que ele estava programando. Né? Ele não podia ter pessoas que pensassem de forma liberta, né? Não podia ter pessoas que pensassem de forma independente. Então ele foi lá, puxou o princípio lá de João Batista, que era na verdade um conceito judeu, né? De se banhar a cabeça com água para purificação e não para salvação. Como ele estava criando uma religião salvacionista, o meu objetivo, lógico, aqui não é falar mal do cristianismo, mas como a gente tem uma cultura muito forte, é uma desconstrução. Então meu objetivo não é falar mal, nada, mas é bom ficar claro isso na nossa cabeça. Então ele lá, desenvolvendo essa religião nova, né, o objetivo dele era expansionista, né, ele queria que aquilo crescesse para atingir o maior número de pessoas possíveis. Ele foi lá nas escrituras e falou, olha aqui, ó, João Batista. Esse cara, né, lavou Jesus aqui, ele já tinha Jesus como marco. Ele foi lá e primeiro pegou um nome que era Islã e botou um nome europeu, né, Jesus de Nazaré. Ele trouxe isso como, né, já foi a tradução. E quando ele escolheu o batismo, ele falou assim, o batismo é para a redenção de todos os pecados. Então tudo que você foi, tudo que você fez, vai ser perdoado, mas a partir de agora você tem que fazer tudo que foi mandado. A partir do momento que eu te salvei, você agora vai ter que fazer tudo que eu falar. Esse era o princípio do batismo. Tanto que ele mesmo falou assim, eu só quero ser batizado quando eu morrer, porque eu ainda vou fazer muita coisa errada. Então se ele mesmo, o Criador, né, optou, e isso vem de tempos em tempos até os dias de hoje. O que acontece quando a gente nasce? Né? Por mais que nossos pais não são frequentadores, mas hoje a gente tem em Curitiba, por exemplo, quase 60% das escolas são católicas. Né? Quando vai para particular, é mais ainda. Então, essas escolas trazem esse fundamento. Então, naturalmente, a gente, vai na catequese, a gente faz a primeira comunhão, a gente é batizado, né? Tem que escolher um padrinho. Então, naturalmente, a gente escuta lá, agora que você é batizado, você é católico. E aí a gente segue a vida, às vezes fazendo uma outra coisa, vai para Umbanda, vai para outra religião, ou nem vai para outra religião, mas naturalmente a gente fala, eu sou católico não praticante.
Né? Então essa herança para a gente não pode existir dentro do que a gente acredita. Né? Eu fui batizado na igreja católica, mas a partir do momento que eu pisei no terreiro, aquele batismo para mim foi um momento, foi um fundamento dentro de uma religião que eu aprendi na escola que eu estudava, que eu trouxe, mas que naturalmente já não faz mais parte da minha vida. Eu preciso construir isso para dar espaço para o que tem hoje. Hoje aqui no teu, o nosso batizado é um jogo de obi que é feito no Roncó, aqui, que é a nossa Casa Santa, que eu vou falar bastante desses termos quando a gente falar de chão de terreiro, mas é aonde a gente conhece e se entrega a Umbanda. Não é um marco onde a gente esquece o passado, porque a Umbanda é como uma religião que cultua, que agradece e aprende com a ancestralidade, ou seja, o que veio antes. Como que eu vou falar para você que tudo que você viveu até hoje não presta? E agora você vai viver uma nova vida, né? Como que eu vou fazer isso? Sendo que tudo que você é, tudo que representa desde da tua fisionomia física, da tua cultura, da tua forma de pensar, veio do que teus pais te ensinaram, e eles vieram do que os pais dele ensinaram, né? As vivências, os desafios, as doenças, tantas coisas que vêm junto, né? Quando a gente nasce, que naturalmente formam o que a gente é. Desde lá do códigozinho DNA, né? Que é aquela combinação entre nossos pais, até hábitos, medos, né? Coragens, vem dessa formação. E a Umbanda é a soma disso. Como que eu vou virar para trás e falar assim, a tua ancestralidade a partir de agora, acabou. Agora você vai ter que seguir o que o dirigente aqui fala, ou o que eu falar, né? Como posição de guia. Até um pouco para frente vamos falar de dirigente. Então isso tem que estar muito claro na nossa cabeça. Ser Umbanda para a gente é ser o teu, é ser esse terreiro que a gente pratica, que a gente é, todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Né? A gente saber que mesmo fora daqui, o dia que a gente acordar preocupado, o dia que a gente tiver um sonho que nos preocupe, que a gente vá inseguro, que a gente possa ir na nossa casa, acender uma vela, né, em segurança principalmente, possa acender uma vela, pedir para os nossos ancestrais, pedir para os nossos protetores, para a nossa espiritualidade, que nos proteja. Uma religião de liberdade, ela prega isso. Né? Uma religião expansionista, como outras que a gente conheceu, ela vai sempre centralizar a decisão para que todo mundo, né? É mais fácil controlar uma manada que pensa diferente ou que pensa igual, não é? Pensa igual é muito mais fácil. E a Umbanda, pelo contrário, ela se sente diversa pelos pensamentos individuais, a soma disso, né? Por isso que a gente fala que nós somos teu, porque aqui é a soma de cada um que está aqui, de vocês. Hoje a aula, ela ganha uma característica pelo pensamento, pela ancestralidade de cada um que está aqui. Se tivesse um a mais, um a menos, já seria diferente. Certo, gente? Então, por isso que a gente cai um pouco no universalismo. E até hoje, se a gente chegar em casa hoje, todo mundo está sem fazer nada, vai digitar na internet. O que é universalismo? Né? O que é Umbanda universalista? Vai falar que é uma Umbanda que não segue, ou ela segue todas as vertentes que tem de Umbanda. Ela não quer ser classificada. Ela aceita todas as formas de culto como sendo de Umbanda. Para a gente, ela é um pouco diferente isso. Universalismo para a gente é aceitar que a Umbanda ela é uma religião, ela não é uma seita, ela não é uma frequência de final de semana, ela não é um lugar que eu vou, como eu falei, para quando as coisas não estão bem, ela não é um lugar para eu ir lá só pedir, ela é uma religião para eu frequentar, e religião tem o objetivo religação, né, com a nossa ancestralidade, religação com o divino, com o sagrado. Então, universalismo para a gente é respeitar todo o sincretismo que formou a Umbanda, inclusive o cristianismo, inclusive toda essa cultura que eu falei. A gente respeitar porque não tem como ignorar. A gente pode conhecer, entender e falar assim para a gente mesmo: ah, não funciona para mim mais, né? Essa cultura cristã para mim já não faz mais sentido. É uma opção muito pessoal, né? Uma opção muito verdadeira com a gente mesmo. Então, a gente entender que cada um tem o seu momento e a gente ser universalista. E o universalismo para a gente, ele vem de pluriversalismo, né? Ele é pluriversal, ele tem várias fontes, a gente bebe de muitas fontes, mas sem deixar de ser Umbanda. Né? Esses dias a gente ouviu de um guia aqui uma coisa muito engraçada, que ele falou que a Umbanda, onde você for, o terreiro que você frequentar, se ela fosse feijão,
ela tem que ser feijão. Se você vai no terreiro, se você vai comer um feijão na casa de alguém, um vai pôr um alhozinho a mais, outro vai pôr um baconzinho, mas não vai deixar o quê? De ser feijão. Você pode ir no outro onde o caldinho parece que é mais aguado, o outro está aquele mais carregado. Não importa. Importa que é feijão. E a gente entende aquilo como feijão. Então isso, de uma forma muito simples, ensina pra gente que o quê? Primeiro que a gente tem que respeitar, né? Tem que respeitar as outras formas de fazer Umbanda, porque não deixa de ser Umbanda, mas também não podemos interpretar, e tem muitas frentes de Umbanda que falam que o universalismo faz com que a gente perca a nossa identidade de Umbanda, né? Ou seja, a gente aceita qualquer coisa, então a gente não sabe quem a gente é, né? Tem muito esse movimento construído na Umbanda. Então é muito importante que a gente saiba que sempre tem que ser feijão. Sempre tem que ser feijão. Se for arroz, não é Umbanda. Se for outra coisa, não é Umbanda. Então o pluriversalismo pra gente vai ser sempre essa forma da gente enxergar que veio aqui um guia de uma forma diferente, veio um caboclo que usa elementos diferentes, veio um Exu que trabalha de uma forma diferente. A gente não quer classificar ele, a gente não quer pegar ele e colocar num formato que existe aqui dentro da casa. A gente quer aprender com ele para que ele agregue ao formato que a gente tem aqui de Exu. Certo, gente? Então, por isso que a gente deu o nome para esse nosso estudo de teologia, né? Porque quando a gente fala de teologia na essência da palavra, e eu estou estudando teologia de Umbanda, eu acho que o maior instituto de Umbanda que tem hoje no Brasil, chama-se Umbanda EAD, a maior escola que tem em São Paulo. Eu e o Mano também faz essa aula, né, Mano? É sensacional, e ele vai mesmo na teologia, explica detalhes da história, origem. É importante que alguém tome a rédea desse assunto, né? Que é um curso denso, de 1 ano e meio de aula todos os dias. Então é um conteúdo para quem quer se aprofundar muito. Mas lá a gente aprende muito que teologia, e a definição da palavra é: você falou sobre religião, você está fazendo teologia. Né? Então, como a gente quer respeitar todas as outras formas de falar de Umbanda, então a gente está chamando o nosso estudo de teologia, né? Que é o estudo do que a gente faz aqui dentro. Certo, gente? Então, como eu estava falando aqui, a tela deu uma cortadinha. O mais importante é a gente dividir isso, o que é espiritualidade e o que é religião. Isso é muito importante, isso é muito importante. Porque as religiões, elas nasceram para explicar um pouco, né? Ou para registrar, ou para tangibilizar o que se conhece ou que não se sabia explicar numa manifestação de espiritualidade. Né? Quando se fala de espiritualidade, é ancestralidade, tudo que eu falei, é tudo de onde a gente veio. A minha origem é lá na Europa, né? Meus tataravós que vieram de lá, vieram migrar para o Brasil aqui para tentar uma chance, vieram para o sul aqui junto com os italianos, né, e construíram aqui. Então eu tenho parte do meu pai isso, né? Então assim, espiritualidade é algo que vem muito do Oriente. Igual quando a gente fala para alguém assim: poxa, se orienta, né? A gente fala normalmente assim: oriente-se. Por que de onde vem esse termo? Esse termo vem da gente olhar o Oriente. O Oriente é onde nasce o Sol. Então, se o Sol nasce lá, é luz, né? Então, assim, a gente reconhecer a luz é a gente ter uma direção, né? A gente ter, por isso a gente fala, a gente ter um norte, né? Para onde que a bússola aponta? Sempre para o norte. A gente ter uma direção. Então, quando a gente fala de espiritualidade e de ancestralidade, é esse culto a quem veio antes da gente. Vocês imaginaram que se a gente estivesse aqui há 50 anos atrás, quem sabe a gente não poderia ter um terreiro num bairro como esse, aqui em Curitiba. Quem sabe há 50 anos atrás, a gente ia ter aqui visita de polícia, falando que é uma religião que não pode ser muito praticada, por causa disso, por causa daquilo. Imagine há 100 anos atrás, né? Teve muita gente que foi presa. Quando a gente fala desse mesmo momento de Zélio de Moraes, existe um pai, né, um tata, que chama-se Tata Tancredo, que fez um trabalho maravilhoso da Umbanda como origem mesmo, né? Ele vem de um africanismo muito forte, né? Ele traz uma vertente muito forte. Ele foi preso inúmeras vezes, justamente pela prática dele não ser reconhecida. A gente fala de
Luísa Pinta, uma angolana lá no meio do século XVIII, que veio também no Brasil para cá, e ela tinha os cultos, os benzimentos dela que ela fazia no fundo da casa dela, que tinha pessoas tocando um instrumento de percussão, e ela sentia o transe de uma ancestralidade dela, aonde ela dava passes, dava cura, né? E a gente, quem nunca aqui foi numa benzedeira quando era criança, né? Vamos lá fechar, quer costurar o peito, né? Fechar o pulso. Então, assim, essas práticas eram feitas por baixo dos panos. E alguém que faz parte da nossa ancestralidade aqui, que veio antes da gente, lutou por essa liberdade que a gente está tendo hoje. Então, quando a gente fala de espiritualidade, é a gente consagrar, é a gente agradecer quem veio antes da gente, que pisa aqui no chão da Umbanda através da linha dos caboclos, dos pretos velhos, né? Que contam essas fases da história pra gente, que a gente respeitar quem veio antes. Que muita gente morreu pra gente ter essa liberdade aqui, muita gente foi presa, muita gente foi marginalizada, para que a gente pudesse hoje ter uma liberdade de cultuar ou de ser da religião que a gente quiser. Isso é espiritualidade. Isso no Oriente é muito mais forte. Para quem conhece algumas religiões orientais, a gente vai para o Japão, por exemplo, pegar a igreja messiânica, que tem muito aqui em Curitiba, né, uma igreja muito forte, é o culto da ancestralidade. Você vai na casa de um messiânico, ele tem um altarzinho, né, que eles nem chamam de altar, mas que vai ter lá a comida preferida do avô. O arroz com temperinho e tal. Por quê? Porque era uma forma de se conectar a essa ancestralidade. Muitos problemas que a gente está passando hoje, sabe aquela coisa que quem nunca ouviu da mãe, né? Quando o filho está passando lá até não tem idade, mas acho que a adolescência é mais claro isso, né? Aquelas primeiras decepções amorosas, aquela busca do trabalho, a mãe e o pai chegam com aquela sabedoria e falam: meu filho, calma. E hoje o filho olha para trás e fala: mãe, você tinha razão. Isso é ancestralidade, é a gente cultuar o que veio antes da gente como aprendizado, que essa energia não tem como ela ser ruim, né? Muita coisa a gente traz, não, mas é espírito, que eu não sei de onde que vem essa crença que a gente tem de certo e errado, de bom e ruim, né? Não tem como ser ruim algo que vem de nós. Se a gente está tendo um encontro que ele seja conturbado com a nossa própria ancestralidade, esse erro pode estar na gente mesmo. Quem sabe a gente está vivendo uma vida onde a gente não está respeitando quem veio antes da gente. Quem sabe a gente não está se conectando com as pessoas que vieram antes da gente. Então é muito claro e muito importante que isso seja evidente. Então isso é espiritualidade. Espiritualidade não tem nada a ver com espírita, espiritualidade não tem nada a ver com religião. Espiritualidade é o culto a quem veio antes da gente. Isso é muito claro. Então, quando a gente fala sobre, poxa, será que eu posso acender uma vela na minha casa? Será que eu não vou acender uma vela e vou atrair Exu para minha casa, né? E aí vai ficar cheio de Exu na minha casa? Eu falo, o meu sonho, eu quero acender a vela, que minha casa assim, mas esteja cheia de Exu, né? Cheia de pessoas, de energia da minha ancestralidade, me ajudando, me orientando, me dando intuição para as minhas decisões, né? Porque a gente toma decisão o tempo todo, seja ela uma decisão, poxa, de um relacionamento, seja uma decisão de um trabalho, coisas mais significativas, mas se a gente olhar para o nosso dia, a gente toma uma decisão todo dia: eu vou levantar agora eu vou fazer tal coisa, agora eu vou fazer, né? No nosso trabalho, a gente está escolhendo o tempo todo. Então isso parte de alguma coisa que a gente já aprendeu, né? Quando a gente faz a primeira vez e erra, a gente, entendi, vou fazer desse jeito, né? Igual vai fazer lá uma receita a primeira vez, poxa, botei pouco sal, né? Poxa, acho que deixei queimar, né? Por que vem alguém que já fez aquele prato e ensina pra gente? Isso é espiritualidade. A gente cultuar quem veio antes da gente, respeitar os mais velhos, né? A gente respeitar quem está dividindo uma experiência com a gente, é espiritualidade. Isso tem que estar muito claro, porque as pessoas confundem espiritualidade com religião, né? A Umbanda, poxa, que legal, a Umbanda é a única religião que eu vejo que, poxa, vai lá e sauda os mais velhos, pede bênção, né? Pede bênção para os mais velhos, ou quando vem um pretinho velho, né? Que imagina aquela imagem, né? De mais antigo, pede bênção, né? O costume que a gente tinha antes. Isso não é religião, isso é espiritualidade, isso é respeito,
né? Respeito vem de espiritualidade. Então isso é muito claro. Quando a gente fala de... Só toma um banho. Quando a gente fala dos grandes mestres da história, ascensionados, como muita gente explica, ou destaque, né, dentro de religiões, pode falar do próprio Jesus. Jesus, ele era por religião judeu e deu origem ao cristianismo, né? Mas na verdade 300 anos depois do que ele existiu. Buda, ele era islã, né? Ele praticava o islamismo, e aí ele, numa ascensão de espiritualidade, né? Um movimento que ele fez através da religião que ele escolheu, ele atingiu novos patamares. Então assim, a religião ela vai ser uma ferramenta do que a gente entende como espiritualidade. Isso tem que estar muito claro, porque aí a gente começa a desconstruir e a gente para de depender de Umbanda. A Umbanda ou catolicismo ou protestante, qualquer religião, ela não tem que existir para que a gente seja dependente dela. Ou pior, a gente temer ela, né, como uma punição. Ela tem que ser uma ferramenta, ela tem que ser uma chave de fenda eficiente para apertar o parafuso da nossa vida. Sabe, só a gente vai saber qual é o tamanho da chave, qual que é o nosso parafuso, né? Uma analogia, mas assim, para a gente entender que a religião foi uma chave né? Inventada ou intuída pela própria ancestralidade para a gente praticar hoje. Então, por isso que, aí entrando já em religião, pela origem da palavra, ela é religação, né? Ela é conexão com o divino, ela é uma forma. Acender uma vela é uma religião, né? Rezar é uma religião, fazer uma gira de Umbanda é uma religião, ir numa missa, né? Religião, ir num culto é uma religião. Então a gente encontra uma forma de dedicar um tempo da nossa semana, como a gente está fazendo aqui. Passamos a semana toda e, poxa, sábado a gente vai dedicar hoje 2 horas para falar sobre Umbanda. O que a gente está fazendo aqui é religião. É religião. É importante. E como que nasce, né? Se a gente for olhar pela história, né, foi lá criado o Homo sapiens, né? Que lindo, né? O Homo sapiens que veio na história, a classificação. E os filósofos falam que a religião surgiu quando veio o Homo religiosus. O que ele começou a fazer? Ele começou a observar a natureza. Né? O homem começou a observar a natureza, ele entendia que uma planta, ela ia lá, morria, aí ela soltava aquela semente, de repente ele ia lá, uma semana depois tinha nascido uma outra no lugar. Ele falou, olha só, e a natureza se reinventando, uma árvore, né? Uma árvore vinha, poxa, secava, de repente aquela gerava frutos e vinha outra, árvore e outra e outra. Aí o que ele começou a fazer? Poxa, morreu um ente querido, eu vou enterrar. Será que ele vai nascer de novo? Será que vai nascer um outro ente no lugar? Então, naturalmente, o homem começou a enterrar os seus entes. E quando ele faz isso, ele está acreditando que existe vida após o momento da morte, né? Ele acredita que aquela matéria ainda vai gerar vida de alguma forma. Seja uma vida, né, humana, naturalmente acreditava, será que ia nascer uma outra pessoa? Mas naturalmente quando nasce uma planta, nem que seja os cogumelos que nascem ali, ou aquela matéria que serve de adubo, né, para as plantas crescerem ou para alimentar a terra, fecha um ciclo de uma observação que ele estava fazendo. Então naturalmente ali ele se torna um observador da natureza, entendendo que a vida de qualquer coisa que é animada, né, que existe vida, existe um ciclo. Né? Existe um ciclo de nascer, crescer, se desenvolver e morrer. Então ele começa a observar como homem e aí ele começa a entender, poxa, mas quem controla isso? De onde vem essa força? Né? De onde vem isso? Então ele começa a observar as estrelas. Então quando a gente vai olhar lá atrás nas mitologias, começa a surgir a observação do céu, né? Poxa, eu acho que ali a estrela é o deus tal. Né? Então lá na Europa as pessoas começam a observar o céu. Nas Américas, aqui na Ameríndia, as pessoas começam a fazer relógios de sol, né? Relógios solares para controlar o tempo. O tempo vira uma ferramenta importantíssima aqui nos Andes, né? E ao mesmo tempo na África, eles vão olhando que a natureza são as forças, né, divinas. Então ela olha para o rio e fala, olha o rio que me dá água, que hidrata a terra para nascer o meu plantio. Então, poxa, a água é uma deusa na nossa vida. Olha essa natureza que linda, essa natureza que gera o fruto para me alimentar. Poxa, isso aqui é um Deus. Então começa, né, esse culto
a essas forças que vêm da natureza. E é aí que nasce a religião. Naturalmente, algumas religiões elas surgem personificando, porque sempre existiu, desde os movimentos mais tribais da história, sempre teve a posição daquele líder religioso, né? Aquela pessoa que era o líder político e a pessoa que era o líder religioso, né? Nos cultos, quando a gente fala os xamãs antigos, né? É um termo muito aqui da América, mas que se espalhou por muitos continentes. Ele era lá o curandeiro, né? Ele era a pessoa que trazia a saúde, tratava as doenças, e tinha sempre aquele líder mais político, fazia as decisões sociais, né? Formava a hierarquia do lugar, organizava aquela sociedade. Às vezes era a mesma pessoa, né? Dependendo da origem. Então isso é religião. Organizar o culto ao que a gente não vê, ou que a gente acredita que exista além do que os nossos olhos vê, é religião. Claro, gente? Isso? Faz sentido? Beleza. Então, como a gente estava falando de Umbanda, é esse movimento. O que a gente precisa desconstruir é que naturalmente o movimento de Umbanda ela nasce de dentro para fora. É um movimento que já existe dentro da gente e ele vem de dentro para fora. A Umbanda ela pode ser um despertar do que existe dentro da gente, seja essa soma de ancestralidade, seja a soma desses medos, né? Tanta gente fala, nossa, eu vi na entidade, vem aquele Exu todo virado, assim, mas todo parece um capeta, né? Parece um capeta. Ele vem com esse rótulo, né? Com essas coisas, que é um pouco de como a gente mesmo trata a nossa ancestralidade, né? É uma forma de expressar como a gente mesmo enxerga da onde a gente veio. Porque hoje é tanta coisa, a gente quer ser tanta coisa diferente, que às vezes a gente olha a vida do outro, é tão legal, a gente quer ser a do outro, e quer ser daquele outro, e quer ser daquele outro, e a gente perde a nossa identidade. E quando a gente perde a nossa identidade, e a gente se olha no espelho, o que a gente vai ver? A gente não reconhece o nosso corpo, né? Então naturalmente o nosso corpo ele está visivelmente deformado aos nossos olhos. A gente não entende os nossos pensamentos, então o encontro com a ancestralidade é um encontro confuso. É um encontro de palavras que não fazem sentido para a gente nesse momento. Então a Umbanda ela nasce, e naturalmente quando a Umbanda cresce nesse movimento cristão, judaico-cristão que estava acontecendo aqui, a colonização, né, a firmeza, naturalmente alguém explica, não, aos olhos do cristianismo. Então o que a gente tem que desconstruir é que a Umbanda ela não é dita, ela não é construída aos olhos do cristianismo, aos olhos do espiritismo. Como eu falo aqui brincando para todo mundo, aqui não é um centro espírita, aqui é um terreiro de Umbanda. Por que é? Às vezes está mas qual o problema da palavra? Mas é um exercício que a gente tem que fazer para a nossa própria mente, para a nossa própria desconstrução, como eu falei, não é diminuindo ou dizendo que é certo ou errado, mas é a opção que a gente teve aqui. Então, e naturalmente as outras religiões, elas vêm a gente é muito acostumado com essas religiões que vêm de fora para dentro. Então a gente é a ovelha, né? Esperando o nosso pastor. E o pastor ele é personificado, né? Inclusive tem religiões, os próprios protestantes é o pastor, né? A palavra que ele ordena ao rebanho, como o rebanho não tivesse pensamento próprio, né? Como se ele não raciocinasse para tomar as próprias decisões. Então isso, certo ou errado, né? As escolhas lógicas são pessoais, não faz parte da Umbanda que a gente acredita aqui, né? Dentro do nosso terreiro. Por isso que tudo que vem de fora para dentro é uma característica, e acontece aqui no terreiro. Quando senta, por exemplo, alguém aqui vem, a gente vai falar, por isso que eu acho que o principal tema, né, quando a gente entrar daqui 5 aulas no tema chão de terreiro, vou falar muito disso, que muita gente senta aqui no topo para consulta, falando, eu estou sentindo uma força estranha em volta de mim. Tem alguma coisa lá na minha casa, tem alguma coisa lá no meu trabalho, tem alguma coisa, é sempre, e não é que seja errado a percepção, é a forma que a pessoa está interpretando, mas na cabeça dela, ela vem de onde? De fora para dentro. Mas eu não fiz nada. Poxa, eu estou aqui certinho, estou com meu casamento, crio meus filhos, vou no meu trabalho, sustento, não sou de frequentar boteco, não sou de me expor, né? Sigo a minha vida tão regrada, e por que tem essas coisas me atrapalhando, né? Então essa sensação de que as coisas elas vêm de fora para dentro. A Umbanda não. A Umbanda que a gente acredita, ela vem de dentro para fora. Se a gente tem essas dificuldades, são desafios, são aprendizados que a gente mesmo tem que encarar, a
A gente mesmo tem que aceitar que a única forma de transformar isso é uma decisão nossa, que cada um vai ter que tomar. Então, para a gente isso é muito claro que a Umbanda, ela é de mestre para mestre. A gente escuta muito isso do nosso, né, nós somos a corrente do Caboclo Cobra Coral, ele fala muito isso aqui para a gente. A gente é aqui de mestre para mestre. Cada um dentro de si tem um mestre, que a gente pode aqui chamar de caboclo, de tranca-rua das almas, a gente chama de tantos classificações de nomes para que a gente tangibilize essa energia, para que não seja né, aquela ideia de ascensão, seja um poste de luz, né, que a gente possa aterrissar mais, olhar no olho, encarar, ouvir a palavra, né, tocar, a gente ter esse contato, mas a relação ela tem que ser de mestre para mestre. Acreditando que dentro da outra pessoa tem um mestre, tem uma energia, tem uma força, chamando o anjo de guarda, como quiser, que tem toda a sabedoria necessária para desenvolver a vida dela. O desafio da Umbanda é fazer com que ela, com que ele, que cada um aqui desperte esse mestre que mora dentro de cada um da gente. Da sua forma, ele vai vir da sua forma, com as suas palavras, com a linguagem que faz parte da sua vida, que faz parte do que é natural para você. Tem que ser uma linguagem de conforto, nunca vai ser algo que gera desconforto, algo que gera exposição. Umbanda não é isso. Umbanda não é aquela ideia de colocar alguém no meio aqui e ficar puxando o espírito, não sei de onde, não. Isso, na verdade, é um encontro, tudo isso é feito, quando acontece, né, que chama de trabalho de meio, isso acontece para que se despertar, para que todas essas eu não vou falar véu, por causa do conceito dos 12 véus, né, cristão, mas todas essas faces que às vezes, né, tiram essa miopia que faz com que a gente não enxergue quem a gente é. Esse trabalho, esses elementos são feitos para que cada vez mais essa imagem fique mais clara, que cada vez mais a gente tenha coragem de encarar quem a gente é. Então, isso vai fazer com que esse mestre se desperte. Então, o exercício é sempre de mestre para mestre. O respeito, aqui eu vou falar hoje de dirigência, né, de Umbanda e sacerdotismo. Isso nasce, não é o que vem de cima para baixo, não é o que vem de fora para dentro. O despertar é sempre de dentro para fora, acreditando que existe dentro da gente um mestre. E isso nos responsabiliza também, né? Porque se a gente vai estar aqui no trabalho, será que eu vou vir de qualquer jeito? Hoje eu nem vou tomar meu banho de ervas, né? Quando a gente fala de fundamento de Umbanda. Né? Hoje eu vou lá naquela gira, não sei, por que a gente vem, se concentra, se prepara, deixamos aqui o celular de lado, vamos sentar aqui, a gente toma um passe, né? A gente vem de coração aberto, a gente vem com a cabeça tranquila, o coração aberto, para que a gente receba, para que a gente compartilhe esse momento com esses nossos mestres, né? Então essa consciência de mestre para mestre é muito importante. Quando a gente senta na frente de um preto velho para uma consulta, a gente senta na frente de um cigano, de um caboclo, de um exu, a gente está falando, aquele mestre está falando com o mestre que está dentro da gente. Certo, gente? Isso é bem importante. Então, o que é a Umbanda? Falou, mas eu não entendi ainda o que é a Umbanda. Como que a gente vê a Umbanda, né? A Umbanda a gente vê numa palavra muito simples. E poderia ser traduzida em várias outras palavras, tá? Para a gente, ela é cura. Ela é cura. Ela é cura através do amor incondicional. O amor incondicional é onde não há condições. Eu te amo se você for na Umbanda. Eu te amo se você usar uma roupinha melhor. Eu te amo se você emagrecer 3 quilos. Eu te amo se você, deixar teu cabelo assim. Eu te amo se você tiver um dinheirinho para me ajudar. Eu te amo se... Né? Então, assim, condições. A Umbanda, através do amor incondicional, ela gera a cura. E a cura ela é a cura de preconceitos, é a cura de rótulos, é a cura de desconstruções sociais, né? Desde desafio que a gente está vivendo, tanto de gêneros aí, né? Tantas essas coisas. A Umbanda ela nasce dessa cura da gente olhar para uma pessoa com respeito, olhar para um ser humano, independente ou incondicionalmente. A gente pode tentar explicar essa palavra de 1000 jeitos, mas elas falam por ela mesma. Amor incondicional. Não há arestas, não há vírgulas, não há como que é o asterisco por uma observação, né? Salve pessoas que fazem mal para os outros. Não.
Amar incondicionalmente é amar a todos, é amor. Então, assim, a gente curar a gente mesmo de todas essas classificações, a gente curar a gente mesmo de todas esses julgamentos. Esse é o objetivo da Umbanda. A gente olhar para as pessoas, olhar no olho, reconhecer elas pelos que elas são. Se eu acredito que dentro delas mora um mestre, se eu acredito que dentro da vida dela tem uma ancestralidade tão pretérita quanto a minha, que batalhou, que lutou, que enfrentou fome, que teve tudo, que enfrentou morte, enfrentou traição, enfrentou coisa boa, sabe? Vivências novas, conquistou terras, teve tudo, faz parte da vida dela, como faz parte da minha também. Você mais ou você menos, não tá todo mundo, como que é, no mesmo gráfico, né? Vamos assim dizer, para a gente comparar. Não é uma corrida. Não é uma corrida. Eu não estou correndo contra ninguém, eu estou correndo contra os meus desafios pessoais. Né? Eu estou batalhando contra as minhas coisas. Cada um está batalhando com as suas coisas. E não importa, não tem idade para isso, não tem... mas agora também eu já estou velho, né? Agora vou parar agora para ficar desconstruindo, reconstruindo. Não, tá bom assim. Não existe. Não existe tempo para mudar. Não existe momento melhor do que o aqui e o agora. Porque a gente está vivendo essa necessidade da gente curar o tempo todo. O tempo todo. A gente olha para as pessoas, a gente olha a roupa que ela está vestida, a gente olha o cabelo, a gente olha, uma palavra que ela falou. Você precisa falar alto, né? Você precisa falar baixo. Não entendi nada que ela falou. Olha o sotaque daquela pessoa, né? De onde ela vem, olha o jeito, né? Então, assim, a gente está vivendo essa cura o tempo todo. E para aterrizar isso aqui dentro do terreiro, a gente coloca em 2 principais pilares, né? 2, assim, principais conduções que a gente vive todo dia. O primeiro deles é fé. Né? Fé. Olha que palavra pequena, e que quando a gente fala a palavra, acho que cada um pensou na cabeça. O que significa fé, né? Para cada um, ela tem um significado maravilhoso normalmente. Às vezes a gente fecha o olho, fé, lembra da gente um dia numa igreja, olhando um altar bonito, a gente lembra da gente do lado de alguém doente no hospital, pedindo, sabe Deus para quem? Para aquela pessoa curar. A gente olhando uma pessoa tendo uma crise, tendo uma crise, tendo um lapso, alguma coisa, a gente pedindo para aquela pessoa, né? Fé é algo que faz com que a gente acredite em algo que a gente não vê. Ou algo que a gente comece a co-criar, né? Que a gente está criando agora para que aconteça daqui a um segundo depois. Fé é fé nas pessoas, é fé na gente, é fé na nossa capacidade de, se isso aqui está ruim, se isso aqui não está bom, eu consigo dar esse passo. Eu consigo me desprender do que eu estou deixando para trás, para que a minha mochilinha ela esteja mais leve, para que eu consiga caminhar mais leve na minha vida, para que eu possa ter mais equilíbrio. A minha vida ela está andando e ainda estou querendo carregar tudo lá de trás. Poxa, aquela época que eu vivi que foi ruim, aquela época que, nossa, era tão assim, a gente vira, né? A gente carrega e chega uma hora que parece que o caminho está tão lindo que a gente mesmo conquistou isso, mas parece que a gente não consegue andar. Parece que tem uma corrente, sabe aquelas correntes com aquelas bolas, né? Que usavam antigamente com presidiários, né? Com detentos. Parece que ela vai cada vez maior e a gente está aqui, ó, arrastando. Fé é isso. Fé é a gente acreditar que aquilo já passou e que agora a gente quer um novo começo, mesmo que ele não exista ainda. Mesmo que ele não exista. Tem gente que vai trazer a fé de, poxa, o que é fé? Se eu perguntasse para cada um aqui, eu ia falar, fé é acreditar em Deus, fé é acreditar nos orixás, fé é acreditar no caboclo, porque eu não sei, né? Eu estou aqui incorporando, eu estou falando com você, Flávio, você só muda a voz, né? Você fala, eu tenho fé que não é você, né? Ou será que é, né? A gente vai falar bastante disso também, mas fé é a gente ter a capacidade acreditar que a gente tem a capacidade de mudar o que a gente é e o que a gente tem à nossa volta. A gente quer o melhor para a pessoa que está do nosso lado, a gente quer o melhor para as pessoas que a gente convive, então a gente precisa ter fé que a gente está ajudando,
A gente tem que ter fé que a gente está fazendo o nosso melhor. Isso é muito fé. E esse símbolo, né, que para muita gente, olha, a gente usa esse símbolo para fé, então vão falar, poxa, viu como tem cristianismo, né? Essa aqui é a cruz de Jesus, Jesus foi crucificado nela, né? A gente traz. E esse símbolo ele é muito anterior, né, a Jesus. Ele é um símbolo que significa cura. Né? Quando assim, quem já veio aqui, lógico, Gíria de Preto Velho, em outro lugar, qualquer coisa para Preto Velho faz assim, né? Faz assim, em cima, embaixo, do lado do outro, em cima, embaixo, do lado do outro. Ou quando a gente olhava lá atrás, né, nas histórias, sempre tem esse movimento, esse símbolo nos escudos dos soldados, né, aquela coisa. Esse símbolo é o símbolo de cura, é um símbolo de saúde. Que você esteja protegido em cima, embaixo, de um lado do outro. Isso vem desde o tripé lá do islamismo, que a gente acabou herdando o tripé em todas as religiões, né? Pai, Filho, Espírito Santo, como a gente fala aqui na Umbanda, Caboclo, Criança e Preto Velho, né? O tripé, que seria um apoio para que a gente se sinta sustentável numa ideia, ele vem desse símbolo que é a cruz. Então a cruz ela significa essa fé, a gente acreditar que mesmo para coisas que estejam em cima, sejam coisas boas, mesmo que a gente acreditar uma coisa que é embaixo, que é classificado como coisa ruim, esteja de um lado ou do outro, a gente esteja protegido. A gente tem essa capacidade de transpor isso através de acreditar de algo que os nossos olhos não vê, que às vezes nosso ouvido não escuta, né, mas que a gente sabe que existe. Fé é a gente fechar o olho aqui nessa janela e saber que o vento está batendo no nosso rosto, né, olhar uma cortina, se mexer em casa e falar, poxa, quem te falou que o vento existe? Alguém te ensinou. Eu falei, não, eu acredito. Como é que você acredita? Porque que derruba a árvore. Né? O vento, né, refresca o nosso rosto, eu sinto ele aqui, ó, encostando na minha face. E quando você viu o vento? Né? A gente vê lá naquele movimento das folhas, o dançar das folhas, está lá o vento, movimentando as folhas. Né? Então a fé é o vento e a folha é a gente. É como se a fé movimentasse a gente. Certo? E o segundo ponto, eu coloquei essas espadas, né, como símbolo que a gente, é uma simbologia, muita gente fala, mas espada para matar, mas vem do ferro, né, vem do elemento intransponível, né, aquele elemento duro, que a gente precisa ser muito convicto quanto à ação. A gente precisa ter muita ação com a gente mesmo. Então não adianta nada a fé, a gente está em casa, estou desempregado, né? Estou desempregado. Poxa, está difícil a minha vida, está complicado, mas eu tenho fé. Vou lá, acendo a vela para o anjo da guarda e volto para frente da TV. Não, eu já acendi, eu tenho fé. Vai dar certo, vai surgir um emprego. Né? Poxa, eu tô atrás de uma pessoa, quero ter uma companhia, né? Estou sentindo que é o momento de ter um sentimento para alguém, ter alguém do meu lado, alguma coisa. Eu tenho fé, fique em casa. Né? Então assim, alguém vai vir, né, bater na nossa porta, oi, você quer um trabalho? Alguém vai vir bater na nossa porta e falar, oi, poxa, uma pessoa bacana, vamos conviver? Então assim, a ação é a gente fazer por. A fé vai ser aquele entusiasmo, a fé vai ser o movimento, mas o que vai trazer as nossas coisas mesmo vai ser a ação. Certo, gente? Por isso que nesse tema que a gente fala do ser Umbanda, tem que falar um pouco do sacerdote, né? Do sacerdote, que a gente ainda constrói o sacerdote como sendo o padre. Né? A gente tem essa imagem do pastor, a gente tem essa imagem da pessoa que vai dizer o que a gente tem que fazer. E o sacerdote, na verdade, por definição, ele não tem essa função. O sacerdote ele tem a função de te fundamentar no que você está vivendo, de te dar o que está acontecendo agora como fundamento de religião, te trazer um momento aqui agora e falar assim, para você buscar a resposta que você está procurando, dentro da nossa religião, o fundamento é esse. O fundamento é esse. E aí cai em outro ponto, que eu falo para todo mundo, né, quem escuta aqui quando eu falo, eu sou sacerdote de Umbanda, eu fui estudar Umbanda para ser sacerdote de Umbanda, e eu dirijo um trabalho espiritual. Né? Eu sou o dirigente desse trabalho que acontece aqui. E aí sim, o dirigente ele é direção através dos guias. Né? Ele é direção através do que acontece aqui. Mas a autonomia e decisão ainda é de cada um. Ele é uma influência.
Ele é uma presença, ele é uma referência, ele é uma orientação. Ele é a luz no Oriente, que também falha, que também erra, que também é ser humano, né? Ele não é, nunca vai estar em patamares acima, né? Que onde haja desrespeito, onde haja a submissão. Isso dentro da Umbanda não existe, né? Isso dentro da Umbanda não existe. Então é muito importante deixar esse papel do dirigente muito claro, né? Esse papel do dirigente é muito claro. Então o ser Umbanda, né, o conceito que a gente está falando hoje, um pouco da história, a gente falou um pouco do que a gente acredita aqui dentro como ser Umbanda, né, ser teu, então vai muito do que a gente vive aqui. Então falar, mas Flávio, então essas ideias todas é que vêm da tua cabeça, porque você, lógico, é o sacerdote aqui, dirige o trabalho, então as pessoas aqui elas têm que pensar da mesma forma que você pensa. Não. Tudo isso que eu estou construindo, que eu divido aqui nesse material, vem dos guias que vem aqui na casa através até do transe que acontece comigo, mas é o que eu escuto quando eu sento ali na Pretinha Velha, quando eu escuto a Cabocla, quando eu escuto o Exu, quando eu escuto Caboclo, quando eu escuto... Tudo isso vai construindo o que a gente é. E às vezes não precisa nem falar, só precisa estar aqui. Só o fato de vir já está ensinando pra gente ao que a gente é. Então, o papel de dirigir isso é como se fosse, vamos assim, trazer uma linguagem de hoje, é o motorista do Uber, né? Ele tem a habilidade de engatar a marcha no momento certo, ele sabe tirar a embreagem, ele freia para sinaleiro, ele dirige na velocidade certa da via, ele não extrapola para que a segurança de quem está dentro daquele carro não entre em risco. Mas para onde aquele carro está indo, quem decide são os passageiros. Faz sentido? É isso? Certo, gente? E ser Umbanda é ser também corrente de Umbanda aqui no teu. Como que a gente é corrente? A corrente, muita gente fala, entendi. Corrente é aquela galerinha aqui, né? Que está de branco, que está aqui dentro. Até botei essa foto aqui, está todo mundo. Então, corrente é quem está aí, não é. Corrente é todo mundo que faz parte da nossa comunidade. Todo mundo que frequenta aqui, todo mundo que ajuda a gente nas marmitas, todo mundo que vem aqui traz 1 quilo de arroz e fala, eu quero que ajude a doar. Todo mundo que vem aqui para tomar um passe, todo mundo que vem aqui para perguntar o que está acontecendo aqui. Tudo isso faz parte da nossa corrente. Né? O nome corrente é que ela é formada por elos. Vem muito aquela interpretação de, você fica firme aí, hein? Você é um elo da corrente, se você arrebentar, cai todo mundo depois, sabe? Como se estivesse de mão dada no precipício. Engatado. Como se estivesse engatado no precipício. Aí você fica com aquela responsabilidade. Muito dirigente fala isso, por quê? Porque não quer que você falte. Se você faltar, vai faltar um elo da corrente. O que vai acontecer? O trabalho vai ser horrível. Aí abre espaço para o capeta. Aí quem vai entrar no teu lugar? O capeta. Né? E na verdade a corrente é muito mais uma... Nossa, ao vivo é assim, né? Uma corrente é muito mais uma corrente marítima. É muito mais uma corrente de fluxo de água. Né? Quando a gente olha lá, quem frequenta, gosta de surf, né? As correntes frias com as correntes quentes vão formar ondas, ou a gente vê a previsão do tempo, né? As frentes do tempo. Então a corrente é um movimento, e o movimento só existe através das pessoas, só existe através das pessoas. No módulo, né, no tema de chão de terreiro, a gente vai entrar até o que chama de cambone, o que é o atabaque, né, o ogã que toca, que a gente chama, engoma, curimba, né, os nomes que a gente fala que acaba herdando do Yorubá, do Nagô, né, dos nomes que vieram um pouco da África que a gente herdou. Mas corrente como essência é a gente decidir fazer parte dessa onda, é a gente entrar nesse barco. É como se a gente estivesse nesse barco juntos. Então, independente de, poxa, estou na assistência, agora estou na decisão, será que eu entro, será que eu não entro, mas agora eu vou ter que assumir a responsabilidade, fica aquele tabu. Mas a pessoa está aqui, todo sábado. Faz 10 anos que vem no terreiro, todo sábado está ali. Ela já é a corrente.
Já ela que está no cafezinho ali fora, a pessoa nova chega e fala, como é que funciona? Não, funciona aqui, ó, o banheiro é ali, aí você faz isso aqui, daqui a pouco vão chamar pro passe, vai ter uma gira de caboclo legal, a dica boa é assim, ó, já bota o seu nome antes que depois vai ter até uma linha de criança no final, que é um passe bem gostoso, a gente sai até com um docinho embora. A pessoa já conhece a gira inteira, canta todos os pontos, tá ali. Como que ela não faz parte daquela corrente? Né? Como eu vou falar para ela assim, agora você precisa se iniciar, né? Existe Umbanda iniciática e a gente respeita muito isso. Eu sou também sacerdote de Quimbanda, que é uma religião iniciática. E tudo bem. Mas Umbanda, ela não é iniciática. Umbanda, ela é natural e popular. Então, fazer parte dessa corrente não é, agora eu entrei, tem que dar mão. O que uma corrente gera, quem frequenta aqui, é responsabilidade. O que a gente tem com esse espaço que a gente decidiu, que a gente poderia ser Umbanda na nossa casa, eu poderia, ser dirigente, eu lá na minha casa, chamo meus amigos, vamos aqui hoje vai ter passe de Preto Velho, faço lá no domingo e tudo bem. Quando a gente decide ter um espaço físico, ter pessoas, é uma estrutura que a gente tem que pagar a conta de luz, a gente limpa esse chão, a gente prepara as cadeiras, a gente faz tudo. A pessoa, ela se compromete com a comunidade com uma função, ela fica responsável, né, pelaquilo. Desde lá da ajudinha mensal, que é para pagar o aluguel, desde as marmitas que a gente faz, desde as rifas que a gente faz para arrecadar, isso é fazer parte da comunidade com responsabilidade. Mas não é uma obrigação porque eu sou da corrente. Tem pessoas que nem pisam nesse chão aqui de branco que ajudam muito mais de quem está aqui dentro. Então, não tem como colocar uma hierarquia de quem está como corrente aqui dentro de branco é melhor ou pior de quem está, não, a pessoa decidiu entrar porque aquele ali estava precisando mesmo. Aquele ali não tinha jeito. Ou ia para Umbanda, ou ia ficar maluco, ia ficar doido, ia ficar, né? Sabe, como se fosse uma salvação, né? Ou quantas pessoas, porque isso é tão sério que a gente encontra pessoas que estão há 30, 40, 50 anos na Umbanda, porque há 30, 40 anos atrás foi tomar um passe um dia no terreiro de Umbanda, e na frente do caboclo, que aquele caboclo representa a divindade, né? Aquele preto velho representa o sagrado para ele. E a pessoa fala assim, você tem mediunidade, você precisa desenvolver, senão sua vida não vai para frente. Aí a pessoa entra naquela corrente. A pessoa fica aqui. O tabaco é alto, não entendo nada desses pontos, a pessoa fica dando cotovelada, tem que ficar cuidando aqui. Só eu sei passar o café, só eu sei acender o cigarrinho. A pessoa, ela já vem arrastada, né? A pessoa, ela já vem arrastada. Não é. A Umbanda, ela é uma religião livre. A gente tem que estar aqui porque a gente quer, porque a gente gosta, porque a gente tem que estar aqui para entregar o nosso melhor. Né? Essa obrigação, ela vem justamente dessas culturas que a gente já falou tanto. Estejam aqui, venham aqui porque vocês querem, venham aqui porque é bom estar aqui, porque vocês se sentem bem, porque o coração, né, faz bem para o coração e para a alma. Certo, gente? Isso é um pouco de corrente. E é engraçado, eu coloquei duas palavras, porque daí, a partir do momento que o cara entra na corrente, ele fala, agora eu sou o quê? Sou médium. Né? Eu sou médium. Sou médium de Umbanda. E aí, lógico, ainda muita gente chama a literatura, porque é engraçado, né? A gente sai hoje na livraria, você saiu daqui e fala, poxa, que legal aquela aula, quero começar a estudar sobre Umbanda. A gente tem uma bibliotequinha pequena aqui, quem quiser pegar um livro, levar para ler, quero começar a conhecer. 99,9999% das literaturas vão falar em médium de Umbanda. E médium vem de um livro escrito por Allan Kardec explicando o que é espiritismo. Que na verdade ele era um físico explicando as manifestações lá das mesas flutuantes na Europa, né? E ele escreveu, ele estava tentando explicar o que era aquele transe, aquelas manifestações que as pessoas tinham, né? Não, começou a falar diferente, que ele trazia mensagem, dizia que era a avó de não sei quem, escrevia uma carta para outra pessoa. Então ele entendia que essas pessoas que tinham essa afinidade a esse transe, ele chamava de médium que mediava, né? A mediunidade era um dom, ou era uma característica de quem fazia a mediação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Esse é o conceito de Kardec. E a gente traz isso naturalmente no nosso vocabulário. Por que a gente traz isso? Porque no segundo congresso de Umbanda que aconteceu, aí um pouquinho já melhorando
já começou a ter metade das pessoas umbandistas, né, pelo menos, que aconteceu no meio da década de 50, aí já tinha algumas pessoas falando, mas daí veio o quê? Aí, como eu falei, toda essa migração acontecendo depois da Revolução Industrial, né, São Paulo, Rio de Janeiro crescendo, o Brasil inteiro indo para lá atrás de oportunidade de emprego. Os cultos, como eu falei, eles foram para as periferias, né? Então, quem nunca ouviu essa frase, que terreiro bom é o quê? Terreiro longe. Terreiro bom é aquele longe, tem que pegar o carro, mas ir. Aí esse é o terreiro bom, que era daquele bairro mais afastado, um bairro perigoso. Né? Eu a vida inteira a gente frequentou um terreiro que era 20 km da nossa casa. Ia lá porque era o terreiro que era lá ao longe. Então, vem muito os termos. Então, a pessoa que não era médium, ela era chamada do quê? Né? Do Rio de Janeiro para baixo, era chamado de macumbeiro. Pejorativamente, né? Aquele ali é macumbeiro. Aquele é macumbeiro. E do Rio de Janeiro para cima, era chamado de catimbozeiro, que é um catimbó, um culto. Se a gente for para Salvador agora, a gente for para Recife, chamar alguém de catimbozeiro, a pessoa se ofende. Tem alguns que se ofendem, porque é pejorativo. Como se ele fosse a pessoa que fizesse coisa para o mal, como se ele fizesse coisa para prejudicar alguém. Macumbeiro tem essa coisa, aquela ali tem que cuidar, porque aquela ali é macumbeira. Vai fazer alguma coisa para você, né? Tinha medo, se posicionavam, né, com medo, não com respeito. Porque era uma coisa que não conhecia e que naturalmente desde dessas classificações veio o julgamento. Então naturalmente as pessoas nunca vão falar, poxa, que legal, você vai lá naquele terreiro de Umbanda, lá universalista no teu, que bacana, o que você é lá? Eu sou médium. Caramba, você é médium? Você recebe? Né? A próxima pergunta naturalmente é essa, você recebe espírito? Recebo. Pô, que bacana. Então você incorpora, né? Porque daí vem outro termo, que é incorporação, como se fosse aquela possessão. Né? A pessoa saiu daqui, o Flávio foi lá, está ali no banquinho, enquanto quem está aqui dominando o corpo dele, né? Incorporando no corpo e decidindo tudo por ele, é um espírito que veio, não sei de onde, caboclo, cobra coral, Exu, Trancador das Almas. Então, eu coloquei esses termos justamente para a gente desconstruir isso também. Macumbeiro veio da macumba carioca. Macumba carioca hoje, eu acho que 50%, 40% que a gente faz dentro desse chão veio da macumba carioca. Veio da cultura dos morros. Que imagine os morros do Rio de Janeiro, né? Onde todo mundo estava indo tentar a vida. E as pessoas do centro-oeste, norte e nordeste, cada um chegava com a sua forma. Né? Vinha lá, e lá já estava acontecendo, né? Porque também tem muito europeu. Então tinha cultos a Exu, a goética europeia era muito forte. Né? Tanto que um exemplo disso é Zé Pilintra. Quem já ouviu Zé Pilintra, né? Fala, poxa, Zé Pilintra, linha de malandros. Zé Pilintra é um catimbozeiro. Ele veio do culto, né? Chamava culto aos mestres do catimbó, que eram mestres da Jurema como árvore, né? Sagrada de vida, onde Jesus consagrou, olha o sincretismo de novo. Né? Então os mestres, e um deles, tem o mestre Carlos, tem tantos mestres famosos, mas o que ascendeu para o Rio de Janeiro foi o José Pilintra, o mestre da Jurema. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, o que estava acontecendo no Rio de Janeiro? Liberdade, né? A carta lá de libertação dos escravos tinha acabado de ser assinada, estava tudo acontecendo. Então, o que as pessoas faziam a vida inteira como escravo? Trabalhavam. Quando foram alforriados, eles queriam o quê? Não quero trabalhar. E aí você escuta do malandro, né? Aqui Zé Pilintra, trabalhar para quê? Trabalhar para escutar no ponto. Você fala, nossa, escutou isso da Umbanda, né? Nossa, quem não gosta de trabalhar, né? Então, e aí ele vai para os morros, ele ganha um terno lindo, porque ele está lá nos Arcos da Lapa. Então a cultura vem junto. E é macumbeiro, porque tudo isso faz parte da gente. Quando a gente olha então catimbozeiro ou macumbeiro que é chamado, a gente não pode deixar que isso soe como pejorativo ou que a gente faça divisão. Então, lógico, mas eu então não vou falar mais que eu sou médium de Umbanda? Com certeza, pode falar. Mas entenda que quando você fala que você é médium, vem de uma origem. E se você falar que você é macumbeiro, vem de uma outra origem
E tudo isso forma a Umbanda. Isso que é claro a gente saber. Certo? Então, por isso que a Umbanda, como a gente estava falando, mais do que entender o que a Umbanda a gente hoje, o nosso objetivo daqui, é sair sabendo o que a Umbanda não é. Quero que hoje a gente saia na cabeça com o que não é Umbanda. Umbanda, ela não é África, ela nem África e tem África. Quando a gente fala de orixás, ela não é Europa, mas ela tem Europa. A forma que a gente cultua Exus, ele vem com a cartola, né? Como aquele, né? De camisa às vezes, né? Fumando o seu charuto, tomando o seu uísque. Essa forma europeia de cultuar a ancestralidade, a gente traz para dentro do chão de Umbanda, então tem Europa. Mas o importante que a gente tem que saber que a Umbanda hoje ela não é África, ela não é Europa, ela é brasileira. Ela é brasileira. Isso precisa estar muito claro. Porque o que isso faz com que a gente recorra, porque hoje a forma que é cultuado, a palavra orixá vem do linguajar iorubá, que é da África. Vem. A gente fala o português, que veio da Europa, né? Por mais que a gente deu aquela brasileirada na forma de falar, mas a gente fala o português. A gente não inventou uma língua nossa, né? Hoje a língua que a gente fala veio da Europa. Então, naturalmente, dentro do nosso chão da Umbanda, a gente vai trazer palavras das origens da nossa religião. E a África é uma delas. Então, a gente vai chamar de orixá. Mas a forma que a gente cultua o orixá aqui é completamente diferente da forma que é cultuado na África. Né? Se a gente for comparar, que aí o que entra? Entra a classificação de, esse orixá vela é da cor tal. Esse orixá eu aprendi que ele é o orixá da liberdade, esse aqui é do amor, esse aqui é do... Né? A gente bota em umas caixinhas como se aquilo fosse a única verdade. Então isso que a gente tem que entender. Que a forma que a gente cultua os orixás, e aqui dentro desse chão, com certeza é diferente do que a gente vai ver aí fora, é diferente do que as outras pessoas acreditam e tudo bem. E tudo bem. A forma que a gente traz os caboclos aqui, a forma que a gente entende que os orixás são energias da natureza que pisam nesse chão, através dos pés dos caboclos. Eu falo isso em toda abertura de trabalho, para que isso fique na nossa cabeça, como força. Então, é a mesma coisa. A gente chama de curimba, chama de goma. Mas poxa, qual a diferença de tocar com a mão ou tocar com a baqueta? Porque ele pode ter ido num xerê de candomblé e viu que lá ninguém bota a mão no couro, que o couro ele é sagrado. Então tem que tocar com as baquetas. Se vocês estão pondo a mão no couro, pode, né? Então assim, a gente tem essa origem, mas com a nossa formação. Certo, gente? Então assim, como último assunto, a gente já está terminando 5 minutinhos, o objetivo é a gente entender que a Umbanda, ela, pra gente, o ser Umbanda é movimento. O que a gente não pode é ser estático à religião. A primeira desconstrução, hoje assim, poxa, Flávio, o que a gente tem que ir embora hoje na nossa cabeça? De tudo, essa 1h30 que você falou, o que eu tenho que ir embora, anotar no meu caderninho, para que fique de ensinamento hoje? Primeiro, tudo que a gente falou que não é Umbanda, Umbanda não é bem e mal, Umbanda não é céu e inferno, Umbanda não é culturas de outras religiões. Umbanda tem a sua cultura, seu fundamento, sua característica própria. E conhecer ela esclarece a gente cada vez mais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu falei é o que é a Umbanda pra gente? É a cura, né? Como eu falei, em cima do pilar da fé e do pilar da ação. E o que essa ação gera? A ação gera movimento. Então o que é a Umbanda? A Umbanda ela é movimento. A gente manipula os elementos da natureza, a gente manipula o nosso corpo, a gente manipula a nossa mente. E manipular, normalmente vem uma palavra de como se fosse uma manipulação ruim. Não, manipular é a gente dar movimento, né, para aquilo. É a gente colocar fé, a gente colocar energia. Por isso que vem aquele conceito de, poxa, nossa, eu fiz uma entrega, um negócio super complexo, mas eram tantas moedas, poxa, era uma moeda dourada, só tinha prata. Será que vai funcionar? Naturalmente vem, porque em outros cultos a característica dos elementos do ebó é fundamental. Para a gente na Umbanda, o que vale muito mais é o movimento, é a reza, é a fé que você bota naquilo que você está fazendo.
Então, que aquilo você tem que sentir com aquilo, quem sabe não é a realização. Você vai lá e faz a gente falou esses dias, um padê, como está aqui na foto. Um padê para Exu, poxa, para abrir seus caminhos profissionais, Exu vai lá e vai ajudar você a abrir um caminho profissional. O que você tem que sentir não é que amanhã alguém vai te ligar pedindo emprego e você em casa esperando. Você tem que sentir que a hora que você acordar, a tua confiança para sentar numa entrevista e olhar no olho de quem está te entrevistando, você sentir que você vai também estar aceitando aquele emprego, você não quer aceitar qualquer coisa, porque você também é profissional e tem os seus valores. Então você vai olhar, você vai fazer acordos sérios, vai fazer os acordos justos para você e para aquela pessoa. Você vai ser sincero, você vai se mostrar do jeito que você é, você vai se expor com segurança. Então isso é a gente acreditar que todo esse movimento vai acontecer. E quando você faz hoje e amanhã começa a acontecer isso, você fala, nossa, olha que força. Mas esse movimento ele não veio do padê para você, ele não veio, né? Se a gente acredita que Exu está ali, ó, dentro da ganga, mas na verdade está aqui dentro da gente, é um movimento que nasce de dentro para fora. Então, eu acho que esses são os 3 pilares que a gente tem que ir embora dessa nossa primeira aula sobre ser Umbanda na nossa cabeça. Certo, gente? Então, assim, para finalizar, a gente fala muito, né? Muita gente vê movimento, e eu quis terminar com esse traço de direcionamento, seta, porque o movimento é representado por isso. O movimento é representado pela linha, pelo caminho, por onde a gente quer ir. O que a gente não pode é esperar que as coisas da nossa vida aconteçam com a gente parado. Né? A gente não nasceu uma árvore para ter raízes, né? A gente, olhando a natureza, a gente pode se deslocar, se movimentar para onde a gente quiser, fisicamente, mentalmente. Se eu começar a falar para vocês aqui, nossa, imagine agora uma praia, na areia, todo mundo vai trazer aquela memória de quando esteve na praia, a gente pode se projetar agora, e todo mundo aqui juntos, sentar na beira de uma praia, tomar uma deliciosa água de coco e ver as ondas do mar quebrando na areia. A gente tem essa capacidade de projetar através da fé que a gente tem, através da ação do pensamento, através da ação do movimento, a gente fazer com que a Umbanda, a gente ser Umbanda, é esse movimento de transformação na nossa vida. Certo, gente? Certo? E aí, naturalmente, por último, como eu falei, né, no primeiro dia, a Umbanda ela vira a nossa voz. A partir do momento que a gente é a Umbanda não é uma religião que está dentro de uma sala de reza, né, que a gente só sente a Umbanda quando está lá. A Umbanda ela não está num altar, a Umbanda ela não está numa guia. A Umbanda ela não está dentro desse chão de terreiro. A Umbanda ela está no que a gente é, todos os dias da nossa vida, em todo lugar que a gente está. As pessoas têm que conviver com você e sem saber, ou não que isso a gente precise esconder, mas é que as pessoas elas não dependam de religião para te conhecer. Elas não dependam de religião para que sinta que você é uma pessoa em transformação o tempo todo. Né? Então, assim, o lugar de fala, eu até coloquei bacana uma foto do programa que a gente teve a oportunidade de participar, e eu vou participar agora de novo no dia 20, para falar sobre Umbanda, né? Um programa de rádio que a gente coloca a voz para quantas pessoas quiserem ouvir, a gente falando do que a gente é. Quer oportunidade melhor, né? E às vezes falando, né? E a gente vai falar disso no tema de Orixás e Sete Linhas da Vida, que os ouvidos mais próximos da nossa boca são os nossos mesmos, né? Então como é que a gente vai falar para uma pessoa fazer tal movimento? A gente vai falar, faça isso na sua vida, se eu estou aqui criando as minhas raízes, né? Parado, e a pessoa não vê tudo aquilo que eu estou falando acontecendo na vida, na minha vida. Então a primeira coisa que eu preciso, quando a gente fala de Umbanda, é a gente ser essa voz. A gente ser Umbanda no que a gente fala, a gente ser Umbanda no que a gente é, a gente ser Umbanda no que a gente representa na nossa família, no nosso trabalho, né? na nossa comunidade aqui do terreiro. Né? Então acho que esse é o nosso maior compromisso que a gente tem com a gente mesmo. Certo, gente? Então, assim, resumindo esses pilares, é isso. Essa primeira aula eu queria agradecer muito vocês.
Eu acho que o formato, né, a gente está desenvolvendo, então por favor fiquem à vontade de dar feedback, de dar o formato. Essa primeira aula do ser, que vão ser 5 aulas, né? Essa foi a primeira relacionada ao ser. A gente vai entrar nas definições de Umbanda, eu vou trazer um pouco mais de história, de pensadores, para que a gente possa de alguma forma, se reconstruir. Então assim, poxa, o que eu tenho que fazer para as aulas? A primeira coisa, eu tenho que esvaziar. Esvaziem o que vocês conhecem sobre fé, sobre ação, sobre religião, sobre espiritualidade. Esvaziem para que esse novo conhecimento, e não que ele seja mais ou menos, ou ele venha para substituir o que vocês são hoje. Não. Ele tem que vir para agregar o que vocês são. Ele tem que vir por uma forma de vocês se conhecerem. Esse é o objetivo das nossas aulas. Certo, gente? Muito obrigado pelo tempo de vocês. E eu vou pedir agora para a gente fazer um último exercício. E aí, para quem quiser, fique super à vontade. Eu vou pedir até a ajuda de alguém para pegar uma vela branca para cada um. A gente vai pegar um pratinho, porque a gente fala muito sobre fé, né? E como a gente fala hoje de ser Umbanda, quando a gente pisa aqui nesse chão, como que a gente transpõe isso com um elemento tão simples como uma vela? Como a gente transpõe isso com um elemento tão natural que é uma luz? É uma luz que vem do sol, uma luz que vem de uma palavra. Quando a gente está conversando com alguém, a pessoa fala daquele que você fala, poxa, eu não tinha pensado nisso. Obrigado por dar essa luz nesse meu problema que eu estava aqui, estava me batendo para encontrar. Obrigado por dar essa orientação, me direcionar para o Oriente, me dar esse norte. Então que a vela hoje, ela seja esse norte. E mais do que o que eu falei seja o norte para vocês, mas enquanto vocês estiverem acendendo essa vela aqui no altar, vocês estiverem se conectando, para que a voz que mora dentro de vocês, para que essa intuição, para que essa vontade, ela seja esse mestre, ela seja essa luz que vocês estão procurando. Certo, gente? Obrigado então para todo mundo. Tem que ser um cantinho individual, pode aí, ser o azulejinho. pode ser o azulejinho para facilitar, né? É o azulejinho. Vamos até acabou, acho que eu fechei. Se a gente tiver para todos.